Olá, turma, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Yara e hoje vamos falar sobre a relação entre os lados e os ângulos internos de um triângulo. Então, pessoal, vamos começar com a classificação dos triângulos. Eles podem ser classificados quanto aos ângulos e também quanto aos lados. Quanto aos ângulos, pessoal, o triângulo ele pode ser acutângulo. Acutângulo é quando os três ângulos internos de um triângulo, eles são agudos. O que é um ângulo agudo? São ângulos menores do que 90 graus. E também tem outro tipo, que é o triângulo retângulo, quando um dos ângulos é reto, um dos ângulos mede 90 graus. E o triângulo obtusângulo, que um dos ângulos, pessoal, é obtuso, né? Que de 90, maior que 90 e menor do que 180 graus. Também temos a classificação dos triângulos em relação aos lados. O triângulo ele pode ser escaleno. Quando é que um triângulo é escaleno? É quando ele possui os três lados diferentes, com comprimentos diferentes. Também temos o triângulo isósceles, que vimos na aula passada, né? Que ele possui dois lados que têm o mesmo comprimento, sendo que o lado que não tem o mesmo comprimento é chamado de base, e os ângulos da base são iguais, certo? Também temos o triângulo equilátero, que os três lados têm o mesmo comprimento, e em relação aos ângulos internos, todos medem 60 graus, certo? Agora, vamos falar sobre a condição de existência de um triângulo. Para que as medidas A, B e C sejam lados de um triângulo, pessoal, deve ocorrer o quê? Um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Isso que tem que acontecer. Observem aí. O lado A tem que ser menor que a soma de B mais C. O lado B tem que ser menor que a soma de A mais C. E o lado C tem que ser menor que a soma de A mais B. Se isso acontecer, o triângulo existe. Se não, não existe triângulo, certo? Vamos para um exemplo? Olha só, pessoal. É possível construir um triângulo cujos lados medem 5, 8 e 12 centímetros? Então, vamos ver. Para saber se é possível, vamos ter que fazer aquele processo. Um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então, vamos lá. Para o 5 primeiro. O 5 tem que ser menor que a soma de 8 mais 12. E 5 é menor, né? Porque 8 mais 12 é 20. 5 é menor que 20, então tá certo. Vamos para o 8 agora, para o lado que mede 8. O 8 tem que ser menor do que a soma de 12 mais 5. E o 8, ele é menor que a soma de 12 mais 5, que 12 mais 5 dá 17. Agora, vamos para o terceiro lado, que é 12 centímetros. 12 centímetros tem que ser menor do que a soma de 8 mais 5. E 8 mais 5 é 13. Então, olha, todos foram válidos, né? Então, é possível, sim, construir um triângulo quando a soma de quaisquer dois segmentos for maior que o terceiro. Então, 5, 8 e 12 é possível construir um triângulo. Vamos agora para os exercícios. Olha só, pessoal. A primeira questão fala assim: a figura abaixo representa uma peça de madeira em que um dos lados mede 20 centímetros e cada um dos ângulos assinalados medem 50. Nessa peça, quanto mede o lado indicado pela letra X? Olha só. Gente, se observarmos aí, vemos que é um triângulo isósceles, pois eles possuem dois ângulos iguais na base. Então, se é isósceles, ele tem dois lados iguais. Então, se esse lado é 20, o outro lado também vai ser 20. Então, x é igual a 20, é a letra A. Agora, pessoal, vamos para a segunda questão, que fala assim: a figura ao lado é um triângulo utilizado para sinalização de trânsito. É denominado de triângulo equilátero. Com relação aos ângulos e lados, podemos afirmar que, olha só, pessoal, o triângulo equilátero tem as seguintes características. Em relação aos lados, ele possui todos os lados iguais. E em relação aos ângulos, também todos os ângulos são congruentes, são iguais, que é igual a 60 graus.
Então, a resposta certa aqui é a letra C, que todos os ângulos e lados são congruentes. Agora, a terceira questão, que fala assim: o professor de Carla fez o seguinte triângulo no quadro negro. Aí está perguntando a relação correta existente entre os lados desse triângulo é. Observem aí, pessoal, esse triângulo. A relação correta entre um triângulo em que ambos apresentam ângulos diferentes entre si, certo? Que aí, ó, cada ângulo é diferente. O ângulo A, 55, o ângulo B, 61 e o ângulo C, 64. Portanto, gente, segundo o enunciado, são compostos por 3 tipos de ângulo. O que nós iremos fazer é a soma deles, que deve se obter quanto? 180 graus, que é o padrão para os ângulos. Então, a alternativa correta é o C, que é maior que B, e B é maior que A, sendo a letra A. Aí a quarta questão fica com vocês. Bons estudos!